Bom dia, sexto ano. Como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, ok? Começando nessa videoaula um assunto novo, tá? Que tem como tema o quê? Astros e os pontos cardeais, tá bom? A gente vai aprender hoje quais são os astros que existem, tá? No céu, na natureza, e que a gente muitas vezes não lembra muito da importância que ele tem, tá, na geografia, e que também eles podem nos servir para a gente se localizar, tá? Então a gente vai saber que astros são esses e quais são os 4 pontos cardeais, tá? Os 4 pontos cardeais, que são as direções que existem de localização, tá? Então é muito importante a gente, estudando geografia, entender, tá, como o homem ele pode se orientar pela natureza, tá? Quando ainda não existia a tecnologia da modernidade. E também é importante a gente entender quais são as principais direções, tá, que a gente pode seguir, né, para poder localizar um lugar, uma pessoa ou um objeto, tá bom? Então, prontos? Let's go! Vamos pular para o primeiro slide dessa videoaula. E aí, o primeiro astro que vamos conhecer nessa aula é o Sol, tá? O Sol é um astro, tá? Primeiro a gente tem que entender o que é um astro, né? Um astro, ele é o quê? Um símbolo ou um elemento que está no universo. Então, exemplos de astro: o Sol, a Lua, as estrelas, os asteroides, tá? Todos que flutuam e que existem, tá, no nosso sistema solar, na nossa galáxia, a gente chama de astros, tá? Que estão no céu, no espaço, e que a gente consegue observar durante o dia ou durante a noite, tá? Dependendo do astro. Então, o primeiro astro que vamos conhecer é o Sol, tá? Como é que a gente vai se orientar pelo Sol? O que é se orientar? Se orientar é você saber, por exemplo, a hora, tá, que tem no dia, sem precisar usar um relógio, tá? Que é o quê? Um instrumento que a gente sempre está olhando para poder ver a hora, tá? Então, se a gente não tiver com um relógio, como é que a gente vai saber qual é a hora do dia? Se é 12 horas, se é 6 horas da tarde, se é 5 horas da manhã, se é 3 horas da tarde. Como é que a gente vai saber a hora sem a marcação do tempo no relógio? A gente pode saber a hora do dia aproximadamente pelo Sol, observando a posição do Sol no céu. Como assim? Olhem bem aí como tem nesse slide, tá? Nessa imagem que eu coloquei para vocês poderem observar com atenção. Com o Sol, a gente pode descobrir, tá, onde é o leste e onde é o oeste, tá? Que já são duas direções cardeais, tá? Que a gente vai ver um pouco mais para frente nessa videoaula, tá bom? Então é o seguinte, quando é mais ou menos o dia está começando, né? O Sol está nascendo, quando é o quê? 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, tá? A gente está acordando bem cedinho, né? A mãe, ou o pai, ou o despertador está acordando a gente para poder assistir aula, tá? Para a gente poder se arrumar e tomar café. Essa hora do dia, a gente olha para o céu observando esse astro que é o Sol e a gente vê que ele está nascendo no leste, tá? Se a gente olhar para a nossa direita, tá? É a direção leste, tá? É onde o Sol está no horizonte, a gente consegue observar o Sol nascendo, tá? No horizonte. Daí algumas pessoas viajando gostam até de registrar esse momento que é muito bonito, né? Olhar o nascer do Sol, né? Tirar foto, fazer uma filmagem, tá bom? Então, o Sol sempre nasce na direção leste, tá? A nossa direita, tá bom? Então, é a posição, é a direção
que o Sol nasce. Então, a gente já consegue localizar a direção, tá? E a gente consegue saber exatamente qual é a hora do dia também, tá? Se o Sol está nascendo, tá? Se o dia ainda está começando, tá ficando ainda tá meio escuro, meio claro, a gente vê ali o Sol ele ainda não apareceu direito no céu. Então é porque é aproximadamente 5h30, 6 horas da manhã, tá? E aí a gente consegue saber mais ou menos qual é a hora do dia sem ter um relógio com a gente observando o Sol no céu, tá? E aí o dia vai passando, as horas do dia vai passando, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e aí chega 12 horas do dia, tá? O ponteiro do relógio ele está juntinho, né, um com o outro, apontando para o número 12 no relógio. Como é que a gente sabe que é meio-dia, sem ter um relógio? A gente olha para o céu e vê que é o momento do dia que a gente sente mais calor. E se a gente olha para o céu, a gente vê que o Sol está centralizado no céu, tá? O Sol está no centro do céu. Então, significa que é 12 horas do dia, tá bom? Então, o dia vai passando, as horas vai passando, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, tá? 4 horas da tarde. A Terra vai girando, se movimentando e o Sol, tá? A gente começa a ver ele o quê? Mudando de posição no céu. Olha que legal. E aí, quando ele chega, já no final do dia, mais ou menos 5 horas, 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, tá? Já o dia está acabando e a noite está começando. Então, a gente olha para a direção esquerda, tá? A direção oeste, e a gente observa o quê? No horizonte, o pôr do sol, tá bom? Então, se a gente quiser saber quando o dia está acabando, quando é 5, 6 horas da tarde, a gente olha para a nossa esquerda e observa qual é a posição do sol no céu. Se ele tiver tá, na direção oeste, tá, no horizonte, indo embora, é porque a gente está chegando no fim do dia, tá bom? Então, a posição oeste, a nossa esquerda, tá? A posição oeste fica à nossa esquerda. A posição leste fica à nossa direita, tá? E aí a gente consegue se orientar pelo Sol usando esse método, né? Observando a posição que ele está no céu, tá? A gente pode saber mais ou menos qual é a hora que está do dia, se é dia, se é manhã, se é tarde, tá? E qual é a direção leste, que fica à nossa direita, e oeste, que fica à nossa esquerda, tá bom? Então vamos seguir para o próximo astro, que a gente pode usar para se orientar. E aí, gente, chegamos no próximo astro. Se a gente de dia a gente tem o Sol, à noite a gente tem a Lua. Então, durante a noite, a gente não tem um Sol para a gente se orientar. Então, sem um relógio para saber qual é a hora da noite, se é 6 horas da noite, se é 8 horas da noite, se é 10 horas da noite. Então, como é que a gente faz? A gente observa o céu, tá? E a lua que está no céu. E do mesmo jeitinho que o Sol, a gente vê qual é a posição da lua no céu. Se ela está centralizada no céu, é porque é meia-noite, tá? 12 horas da noite. Se ela está mais à direita, é porque ela está na direção leste, tá? A noite ela está começando. Se ela está na direção oeste, à nossa esquerda, olhando para a esquerda no céu, a gente observando a lua no céu, a gente está sabendo que a noite está chegando ao fim, tá? Então, isso aí é o quê? Do mesmo jeito que o Sol, tá? A lua, ela surge toda noite, tá? Na direção leste e desaparece na direção oeste, tá? À nossa esquerda. Então, vejam aqui nessa foto que a Lua também ela tem várias fases, tá? Que vai depender da semana e do mês do ano. Então, muitos calendários, se você for observar, tem lá marcando quais são os dias que vai ter lua nova, quais são os dias da semana que vai ter lua cheia, quais são os dias que vai ter lua nascente, tá? Que é quando a lua, a gente observa ela de um jeitinho diferente no céu, com um formato diferente, tá bom?
E aí a gente consegue se orientar e saber a hora e a localização pela Lua quando ela está na sua fase cheia, tá? Que é quando ela está bem brilhante e inteira no céu. E aí ela ilumina toda a noite estrelada e a gente estando no local aberto, né, como um parque ou como uma praia à noite, aí é que a gente consegue observar melhor, tá? A posição da Lua no céu e a localização que a gente quer seguir. Se é à direita, seguindo a leste, tá? Ou se é à esquerda, seguindo a oeste, tá bom? Então é assim que a gente se orienta utilizando a Lua como uma ferramenta de orientação, tá? E aí, nessa parte, sexto ano, dessa videoaula, vamos observar como a gente consegue saber mais ou menos as direções, tá? Que a gente chama de pontos cardeais, usando as estrelas, observando, tá? As estrelas numa noite no céu, tá? Então, esse assunto de astros e pontos cardeais, ele se encontra na página 430, tá? Então, nesse momento que você está assistindo o vídeo, coloque na página 430 do seu livro de Geografia, para você poder acompanhar comigo qual é a fórmula secreta que a gente utiliza para poder saber a localização que a gente quer seguir só olhando uma estrela no céu. Olha só, quando a gente olha no céu, numa noite estrelada, a gente vê que tem o quê? Milhões de estrelas, né? Então, como é que a gente pode usar uma estrela dessa, tá? Observando a olho nu, tá? E utilizar ela como um astro de orientação, de localização. Muita gente perdido num deserto ou numa floresta na história, sem ter um mapa com ele ou sem ter uma bússola, conseguiu encontrar um lugar seguro, tá? Encontrar sua localização só observando os astros, só observando as estrelas. Então veja como é interessante e importante a gente entender esse assunto. Olha só, quando olhamos na direção sul, tá? Encontramos a constelação do Cruzeiro do Sul, tá? Então é o seguinte, eu estou aqui sentado, tá, no meu quarto agora, fazendo a gravação dessa videoaula para o sexto ano, tá, do Colégio IESE. Quando eu olho para atrás de mim, nesse momento, não aqui nesse mapa, tá? Mas se eu olhar para o céu agora, na minha posição atrás, eu vou observar no céu o Cruzeiro do Sul. O que é o Cruzeiro do Sul? É uma constelação, tá? Então, o que é uma constelação? É quando a gente tem várias estrelas agrupadas, uma junto da outra, tá? Então, um agrupamento de estrelas a gente chama de constelação, tá? Como assim uma estrela junto com a outra? Quando eu olho para o céu, professor, eu não vejo as estrelas uma do lado da outra? É diferente. Observem aqui nessa imagem, onde tem o desenho dessa menina. A gente também tem aqui, ó, 3 estrelinhas no céu. Olha só. Mas na direção sul, atrás da menina, a gente observa a constelação do Cruzeiro do Sul. São 4 estrelas que estão mais próximas uma da outra. Olha só que legal, sexto ano. E por que Cruzeiro? Tchan, 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 tchan. Porque essa constelação está numa forma de cruz. Cruz vem de cruzeiro e a palavra cruzeiro vem de cruz. Então, são 4 estrelas que juntas, elas a gente observando do céu, parece que a gente está vendo uma cruz no céu. Então, por isso que é Cruzeiro do Sul, tá bom? Então, essa constelação, olha só que interessante. Em qualquer lugar que a gente estiver no mundo, seja no Brasil, seja na África do Sul, seja na China, seja nos Estados Unidos, a gente olhando para o céu, numa noite, na direção sul, a posição atrás de nós, a gente consegue ver o Cruzeiro do Sul. Porque o Cruzeiro do Sul, como outras estrelas, está localizado no espaço.
Então, em qualquer posição que a gente tiver na Terra, em qualquer localização, a gente consegue olhar para o céu e ver o Cruzeiro do Sul e encontrar a direção sul. Então, se eu estiver perdido numa floresta, tá? Não tiver um mapa comigo, não tiver um guia, não tiver uma bússola que me oriente na direção sul. E a cidade mais próxima eu sei que está na direção sul. Como é que eu vou saber qual é a direção sul? Eu espero anoitecer, olho para o céu na direção sul, encontro a constelação do Cruzeiro do Sul e vou seguindo, caminhando, olhando para o céu, tá? Seguindo essas estrelas. E aí eu vou encontrar a cidade onde eu quero chegar. Tá? Então esse é um jeito que o homem ele descobriu na história de se localizar, de se orientar. O outro astro que a gente encontra, além do Sol e além da Lua, é as estrelas, tá? A constelação do Cruzeiro do Sul. Tá? Aí na página 430, no seu livro de Geografia, tem aí, para localizar os pontos cardeais, utilizando o Cruzeiro do Sul como referência, é bem simples. Após localizar a constelação, você deve prolongar o braço maior da cruz por 4,5 vezes para frente. Depois traçar uma linha perpendicular em relação ao horizonte. Tá? Nesse ponto estará o sul. Às suas costas estará o norte. O seu braço direito apontará para o oeste, né, que é a sua esquerda. E o esquerdo para o leste, tá bom? Então, isso é um jeitinho, tá? Uma fórmula que o homem encontrou, aprendeu só observando as estrelas de como ele encontrar os pontos cardeais, tá? O norte, o sul, o leste e o oeste. E no caso da constelação do Cruzeiro do Sul, como já diz o nome, ele é importante para a gente poder localizar a direção sul, tá certo? E aí, gente, nessa parte da videoaula, a gente vai aprender quais são os 4 pontos cardeais, tá? São 4 pontos cardeais, beleza? Eu estou falando aqui de norte, de sul, de leste, de oeste, que são as posições e a direção que a gente consegue encontrar observando os astros, né? Que é o Sol, a Lua e o Cruzeiro do Sul. Mas aí, o que são os pontos cardeais e quais são eles? A gente primeiro tem o norte, tá? Em segundo lugar, a gente tem o sul, que a gente usa principalmente observando, tá? O Cruzeiro do Sul, para poder encontrar esse ponto cardeal. O terceiro é o leste, que geralmente ele fica, tá? À nossa direita, tá? E o oeste, que é o quarto ponto cardeal, que fica à nossa esquerda. Beleza? Então, esses são os 4 principais pontos cardeais, tá? E esses 4 pontos cardeais eles existem na geografia porque foi inventado pela geografia para poder a gente aprender como se localizar no mundo, né? No planeta onde a gente está. Seja numa cidade onde a gente está, onde a gente mora, seja no país onde a gente se encontra, seja no continente. É sempre preciso a gente encontrar as direções, tá? Então, se a gente está em Olinda, qual é a cidade que fica ao norte de Olinda? Paulista. Qual é a cidade que fica ao norte de Paulista? Abreu e Lima. Qual é a cidade que fica ao sul de Recife? Tá? A gente tem Camaragibe. Qual é a cidade que fica, tá? À esquerda, a leste, tá? A leste não, a oeste de Igaraçu, tá? Goiânia. E assim por diante. A gente consegue observar essas direções nos mapas, tá? Que a gente já estudou nas aulas passadas, tá? E aí, onde é que a gente pode ver esses pontos cardeais, professor? A gente pode ver esses pontos cardeais, ó, nesse desenho que eu coloquei aqui nesse slide, tá? Que é essa estrela que a gente dá o nome de Rosa dos Ventos, tá? É o nome que a gente dá a essa estrela. E é na Rosa dos Ventos que a gente consegue encontrar os símbolos que representam os pontos cardeais, tá? O N significa norte,
o S quer dizer sul, o L quer dizer leste, e o oeste é O de oeste, tá bom? Então, esses são os 4 pontos cardeais, tá certo? Que a gente pode localizar com a rosa dos ventos, tá? É um nome criado quando foi criado também pelos geógrafos, tá? Os pontos cardeais, quando a gente aprendeu a utilizar e se orientar por eles. Nessa última parte da aula, sexto ano, atenção, a gente vai aprender qual é um instrumento que foi criado pelo homem, tá? Na história, para poder ele localizar esses pontos cardeais. E esse instrumento a gente deu o nome de bússola, tá? Muita gente aí já ouviu falar nesse nome, tá? E tá aí um GIF que mostra aí um exemplo de uma bússola, tá? No filme Piratas do Caribe, tá? Por que no filme Piratas do Caribe? Porque no filme Piratas do Caribe, para quem aí já assistiu, tá? Mostra os piratas. E eles eram navegadores, viviam no mar e tinham que localizar a direção que tinham que seguir para encontrar terra firme e para não se perder no meio do oceano. Então, eles usavam muito a bússola. Na bússola, a gente percebe aqui, no centro dela, a gente tem um desenho, tá? Pessoal que está assistindo esse vídeo, perdão por na parte da bússola deu uma cortada, né? No meio da gravação da videoaula, tá? Foi um erro técnico aqui do notebook do professor Luiz, tá bom? Peço desculpas e aí eu vou falar agora sobre a importância da bússola. Na bússola, a gente pode ver o desenho no centro dela da rosa dos ventos, onde a gente pode localizar os 4 pontos cardeais: o norte, o sul, o leste e o oeste, tá? Cima, baixo, direita e esquerda. E aí, os navegadores em Piratas do Caribe, eles usavam muito, tá? Para poder não se perder no meio do oceano, tá? E descobrir, por exemplo, eu quero seguir para a África. A África fica ao meu leste. Então, eles pegavam a bússola para localizar a localização, a direção leste, tá? Seguindo para onde a bússola estava apontando. E a bússola ela é um instrumento, tá, de orientação. Orientar é a gente poder se encontrar, se localizar no espaço geográfico onde a gente está. Descobrir um lugar que a gente quer encontrar, uma pessoa ou um objeto. E aí, para poder achar e encontrar, a gente tem que se orientar. E quais são os meios que a gente vai usar para se orientar? O Sol, a Lua, a constelação do Cruzeiro do Sul e a bússola. Esses são os principais instrumentos de orientação, tá? E isso vem desde o começo da história, quando o homem ele ainda não tinha tido a tecnologia que a gente tem hoje para poder se orientar. Hoje a gente usa muito GPS, né? Para poder saber a localização onde a gente está e onde a gente quer chegar. Mas isso aí é quando a gente tem um smartphone, aplicativos no celular para a gente poder usar. Mas no século XVI, na antiguidade, há milhares de anos atrás, como é que o homem ele fazia no planeta para poder se orientar, para poder se localizar? Como é que Pedro Álvares Cabral conseguiu chegar no Brasil? Usando a bússola, se orientando pelo Sol, pela Lua, tá? Pelos pontos cardeais. Tá? Então aqui tem uma foto mostrando as pessoas antigamente, né, observando os astros no céu, a Lua e as estrelas, e buscando aí uma orientação, tá, para poder se localizar na geografia, tá certo? Então até a próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece aí de dar o like, tá? E se possível, dá uma compartilhada no canal para dar uma força ao professor Luiz, tá? No conteúdo, tá, que eu preparei para vocês com exclusividade, tá certo? Forte abraço, tá? Saudade de todos, de a gente se encontrar pessoalmente, tá bom? Nos vemos na live.